Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Como passaram de ontem? Espero que vocês tenham passado bem aí com as bênçãos do nosso Senhor. Bom, ontem nós falamos sobre comunicação, né? Nesse nosso componente de rotinas administrativas, então todos os temas são muito importantes e pertinentes ao que nós estamos estudando. E hoje nós vamos falar sobre gestão de tempo. Pois é, a gestão de tempo na administração, nas rotinas administrativas também. E é muito importante, de suma importância, né, para que a gente possa otimizar as nossas rotinas, os nossos tempos. Então, vai ser muito bacana o que nós vamos visualizar aqui, tá? Deixa eu só isso colocar para apresentar. Espero que a minha imagem desse lado aqui não vá atrapalhar. Boa noite pro pessoal aí de Minas Sul, de Uruana, Uruíta, Goiânia, Corumbaíba. Tá todo mundo bem, né? Aguardando a participação aí de alguns e também algumas atividades, tá? Ontem já me entregaram, gostei do que eu li, tá? E vamos continuar assim, apesar de ser uma aula online, mas eu espero que ela esteja sendo bem interativa, bem dinâmica, que vocês estejam gostando realmente. Qualquer dúvida, que se querer dizer algo, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. A gestão do tempo é uma habilidade essencial para profissionais de administração, uma vez que o sucesso nessa área está diretamente ligado à eficiência na alocação dos recursos disponíveis, seja recursos humanos, seja financeiros, seja qual for tecnológicos, tá? Incluindo o tempo. Aqui estão algumas dicas e conceitos importantes relacionados à gestão do tempo. Gente, nesses momentos que nós vivemos atualmente, o tempo, eu acho que é uma das coisas mais importantes e escassas que nós estamos tendo. É muito comum ouvir falar, nossa, como passou rápido, nossa, parece que tinha que ser. Tinha que ter mais uma 24 horas para que a gente pudesse fazer tudo. Talvez muitas informações ao mesmo tempo, né? Que nós estamos vivenciando, nós não estamos tendo tempo suficiente para às vezes passar com qualidade com família, com amigos, com trabalho, com estudos. Então, ter que trabalhar todas essas áreas é muito difícil, né? Com qualidade. Então, às vezes, nós compreendermos como gastar, como usar, gastar não, como usar o nosso tempo, pode ser algo que te ajude te ajude a usar melhor esse tempo de vocês, né? O tempo que nós temos. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que são priorização de tarefas. Às vezes a gente faz cada coisa que não é necessário, não tem tanta, não seja rápido, né? Que não seja com urgência, e às vezes a gente faz coisas aleatórias. Então, é interessante, de repente, você listar o que é necessário fazer. Isso eu estou falando tanto na questão pessoal, quanto principalmente na organização, nas empresas, que é o nosso objeto de estudo aqui, tá? É fundamental identificar as tarefas mais importantes e urgentes. Olha só. Que classifica matriz de Eisenhower, vou falar assim, classifica tarefas em quadrantes com base na urgência. É importante ser uma ferramenta útil para determinar quais tarefas devem ser realizadas primeiras. Pode listar as suas tarefas que você deve fazer. Por exemplo, no início, quando você chega ao trabalho, lembrando que cada um tem a sua rotina. Mas, primeiramente, o que tem que fazer? Tem que imprimir os relatórios do dia anterior? Ou tem que responder aos e-mails da diretoria? Qual que é mais importante? Não, os e-mails da diretoria são o principal. Então, que você veja esses e-mails primeiro. No meu trabalho, o importante era ver o financeiro. Então, às vezes, então caía boletos, que, se eu não me engano, a compensação era 7 horas, né? Então, já não estava mais no período de trabalho para poder registrar. Então, eu já abria o gerenciador financeiro, eu olhava quanto tinha em saldo nas contas, fazia um total, uma soma simples de quanto que tinha, e ao mesmo tempo eu já imprimia a planilha de contas a pagar no dia. Era essa a minha primeira função.
Se eu já tivesse com os recursos tudo ok, ali se eliminava, ali parava, e eu já ia fazendo outras rotinas, como questão de contabilidade, né, outras coisas assim. Senão, aonde é que eu vou encontrar esses recursos financeiros? Então, eu tinha que passar para o setor de finanças para, né, falar a respeito para que eu pudesse estar organizando. Então tem que ver o que, que é prioridade. Eu ia começar a ver questão de RH, sobre alguma coisa da contabilidade de pessoas. Não, não ia fazer isso. Eu tinha que ver o que era mais importante, tá? Comece o seu dia semana com um plano claro. Liste as tarefas a serem realizadas. Aloque tempo para cada uma delas. Gente, pode parecer muito bobo, mas realmente, às vezes, é necessário a gente fazer uma lista de tarefas para saber o que, que a gente vai fazer primeiro, para otimizar o nosso tempo. Otimizar o tempo é gastar o tempo com o que deve ser gasto, para que sobre tempo, para que você possa fazer outras coisas. Tem gente que trabalha o dia todo, trabalha, e no final não faz nada. Por quê? Não se organiza, tá? Estabeleça metas claras e mensuráveis. Mensuráveis é que você pode estar fazendo, concluindo, tá? Para suas atividades. Isso proporciona um senso de direção e ajuda a manter o foco nas tarefas que contribuem para os objetivos da organização. Não tente fazer tudo sozinho, né? Delegue tarefas para quem deve fazer. Então, como eu vi, se eu não tinha recursos, eu ia passar por setor financeiro para que ele se organizasse. A minha função ali era só a verificação, primeira verificação, e depois eu passaria para eles. É crucial para otimizar a utilização de tempo e desenvolver habilidades em toda a equipe. Uma empresa, além dela gerar lucros, como eu falei para vocês, ela deve estar em sintonia. Então, todo setor tem que fazer a sua parte para que ela possa ter um bom andamento. Uma pessoa só não consegue fazer tudo isso. Ela precisa delegar tarefas, tá? Aumento de produtividade. Quando os funcionários conseguem gerenciar o tempo de maneira eficaz, a produtividade aumenta. Onde que eu estava? Tarefas são concluídas dentro dos prazos estabelecidos, resultando em um fluxo de trabalho mais suave e eficiente. Ok? Cumprimento de prazos. Olha só, gestão de tempo adequada permite que os prazos sejam cumpridos de maneira consistente. Isso é essencial para manter a reputação da empresa e a confiança dos clientes e partes interessadas. Então, se eu começo errando no início, não sabendo quanto eu tenho em caixa, se pode soltar mercadoria ou não, eu já trazei a produção. Se a produção, quer dizer, que tem que enviar um relatório para a produção, né, também. Se eu não conseguir enviar esse relatório a tempo, então fica complicado. A produção atrasa, tá? Então é necessário sim você ter uma adequação desse tempo. Gente, isso é muito importante. Nós estamos falando de empresas, certo? Nós estamos falando de empresa e como a empresa ela deve trabalhar de forma organizada. Isso aqui é dinheiro, tá? A gente não pode perder. Otimização e recursos. O tempo é gerido de forma eficaz. Os recursos da empresa, como pessoal e tecnologia, são utilizados de maneira mais otimizada. E isso pode levar a uma redução de custos e um aumento de eficiência geral. Então, se cada um consegue fazer a sua parte, se você tem programas, softwares, enfim, tecnologia adequada, está tudo ok. De repente, você está tendo pessoal a mais do que necessitaria. Então, se você consegue fazer. Gente, eu não estou falando da questão social, estou falando da empresa, otimizar, tá? É, o- os recursos da empresa e obter lucro. Então, estou falando dessa forma. Estou levando para esse lado. Então, de repente, se você consegue ter uma firma eficiente, perdão, uma equipe eficiente, um exemplo, tá? Então, com 4 pessoas, você consegue fazer todo o andamento da sua empresa, toda a administração da sua empresa. Então, isso é interessante essa visualização, ver se dá certo, ver o que precisa ser modificado, através de observação. Melhoria na comunicação. Uma gestão eficaz de tempo muitas vezes envolve uma comunicação clara sobre prioridades, prazos e expectativas. Isso promove a transparência e a colaboração entre equipes. É tão importante essa colaboração. Não é fácil, ou talvez a palavra não seja fácil,
não seja interessante essa palavra. Mas trabalhar com pessoas é muito é diferente, cada um tem o seu jeito. Então a gente tem que ter uma comunicação bacana também, por isso que foi falado ontem aquela aula. Né? Então, olha só, uma gestão eficaz de tempo muitas vezes envolve uma comunicação clara sobre prioridades, delegue as prioridades, fale com clareza o que se faz necessário, o que é necessário fazer naquele momento, o que são prioridades, né? Para que a empresa possa andar de maneira eficiente. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã surgem outras coisas. A nossa coordenadora, ela tem muitas planilhas para preencher todos os dias. Todos os dias ela preenche. Todos os dias ela deixa super organizada. Por quê? Ela mesma fala, eu não sei o que vai ter amanhã. Se tiver uma reunião amanhã, por exemplo, que às vezes marca de última hora e é normal acontecer isso, poderia ser com antecedência, mas às vezes não acontece. Temos que estar preparados. Então, uma reunião toma muito tempo, de 1 a 2 horas. Então, de repente, eu vou deixar para fazer toda a planilha depois. E se eu perco esses dados? Então, tudo tem que ser feito, né, no dia, como estabelecido na organização, na sua empresa. Inovação e desenvolvimento. A gestão de tempo executada libera espaço para inovação e desenvolvimento contínuo. Os colaboradores têm a oportunidade de explorar novas ideias e abordagens, contribuindo para o crescimento da empresa. Imagine se você ficar tanto tempo, vários minutos, várias horas, só na questão da financeira, essa que eu falei, por exemplo, de alocar recursos, de verificar contas a pagar e receber, tem que deixar tudo organizado. Para quê? Para que você tenha espaço para estar fazendo outras coisas também. De repente, uma capacitação, de repente, uma reunião bacana sobre novas ideias e abordagens que você pode contribuir, que você pode participar. Se você não tiver o seu tempo organizado, provavelmente isso você não conseguirá desenvolver. Então, isso é para a gente, tá? Isso somos para nós mesmo, para a vida. Para implementar uma cultura de gestão nas empresas, é importante oferecer treinamento e recursos para os funcionários desenvolverem suas habilidades nessa área. Além disso, a liderança desempenha um papel fundamental ao definir expectativas claras, comunicar de forma clara com que a pessoa possa entender. Estabelecer prioridade. Isto aqui é prioridade. Isto aqui eu preciso que você faça em tanto tempo. Faça. Faça em curto, faça. Se você conseguir fazer em menos tempo do que estabelecido, melhor ainda. E modelar comportamentos da gestão de tempo para toda a organização. Então é isso, gente. É muito importante ter essa gestão de tempo, né? Que realmente para o desenvolvimento das suas atividades, para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente fala que não tem tempo, mas se a gente conseguir organizar, tá? Se a gente conseguir listar essas tarefas, e listar, como eu tô falando, escrever, gente, é verdade. A gente tem que ter o hábito de escrever, né? Às vezes, não, eu vou deixar na cabeça que assim eu faço, mas quando você escreve e faz um checklist, por exemplo, das coisas que você já fez, tudo se torna diferente. É muito bacana isso. Então, vamos aprender a administrar o nosso tempo, entender a importância da racionalizar esse tempo e pensar como empresa também, na empresa, o quanto isso é importante, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, deixei um material bacana para vocês também, para a gente poder discutir depois em aula.